Muito bem, estamos recebendo hoje para uma conversa preto no branco, ele que é um homem público já tradicional aqui de Cascavel, tem uma história muito longa, tanto na vida pública como também na privada, empresário do setor de comunicação, do setor de educação, atual vice-prefeito da cidade. Eu falo de Renato Silva, que agora é candidato a deputado federal. Satisfação em recebê-lo aqui no Preto no Branco. A satisfação é minha, Zimmer, de estar aqui trocando ideias, dizendo o que penso, dizendo quem sou. É importante que a sociedade conheça cada vez mais quem são os seus líderes, quem tem disposição de ajudar a representar a sociedade de uma maneira digna e tal. Então, é uma alegria estar aqui, estou à tua disposição. Renato, o senhor veio a Cascavel há muitos anos, na década de 70, né? E construiu uma história aí muito interessante, com a Rádio Colmeia, depois com a Univel também. E lá na década de 80, se não me engano, foi vereador já aqui da cidade. Foi a primeira experiência na vida pública, né? Foi, Zimmer. Eu trabalhava no Moinho Corbélia, na época, empresa Badotti hoje, e a pedido do próprio Carlinhos Badotti, que era meu patrão na época, que precisava de pessoas que se colocassem à disposição para ser candidato a vereador. Estava organizando um partido na época e eu aceitei a missão. Não tinha muita vivência, zero de vivência, para ser sincero. Aceitei a missão e fui candidato em 82, até porque a eleição era para acontecer em 80 e foi prorrogado para 82. Aceitei a missão, fui dos candidatos novos, eu fui o mais votado, fui o terceiro no geral, fiz 1.749 votos naquela época, e nesse período fui secretário-geral do município, né, que falava na época, a Secretaria de Administração. Na Câmara assumi a presidência, fui prefeito em exercício, então sempre me colocando à disposição, sempre servindo. A política é essa ferramenta da transformação. Agora, o importante é que essa ferramenta esteja na mão de pessoas comprometidas, que sabem como movimentá-lo e sabem como usá-lo para o bem comum. Certo. Senhor Renato, o senhor depois também, em 98, se não me falha a memória, disputou já uma cadeira de deputado federal, na época ficou na suplência, né? Faltaram muitos votos para conseguir sucesso naquela ocasião? O senhor se recorda? Zimmer, eu não me recordo exatamente. Veja bem, eu tinha encerrado o mandato como presidente da Câmara, não quis disputar nada, fiquei 10 anos fora, mas a gente sempre sentia um chamado maior, sabe? Não é nem um desejo próprio, é um desejo maior, um desejo coletivo, um desejo das pessoas de bem, que busca a pessoa de bem. Daí eu acabei aceitando também, só que foi meio em cima da hora, eu não organizei e estava um pouco desassociado, diferente dessa eleição agora. Eu fui se não me falha a memória, dos 30 que se elegeram, eu fui o 23º mais votado, mas em virtude da legenda eu fiquei na primeira suplência. De que partido que era, né? PSDB. PSDB. E daí em 2000 um deputado teve um problema de saúde, se afastou para tratamento, 6 meses, e eu assumi a cadeira por 6 meses. Eu digo assim, deu para fazer um estágio, deu um certo aprendizado, e tipo assim, um certo preparo até para a vida pública. Mas daí também não quis disputar nada, fiquei fora e estou aqui. Que diferença que o senhor consegue traçar entre a campanha de 98 para essa campanha de agora que o senhor está disputando? O que eu vou te falar, Zimmer? Na época eu não estava nem dentro do estádio, tipo assim, né? Porque estava totalmente fora do meio público. Eu sou o vice-prefeito de Cascavel, ajudando a fazer uma administração extremamente diferenciada, uma administração que caiu na graça da sociedade,
até porque a gente luta pela unidade, luta para resolver os problemas. O prefeito Paranhos é um vocacionado para a vida pública, e a gente junto dialoga, conversa, e a gente tenta fazer o melhor. Então eu estou dentro do sistema hoje, estou no meio político, estou, tipo assim, no banco de reserva, porque o vice, certo, a função do vice é justamente dar apoio e não criar problema, né? Não criar divergência com o executivo, saber se colocar no seu lugar. Mas então eu estou dentro do jogo. Então é uma candidatura totalmente diferente, amparada, ancorada, com muito mais apoios, muito mais apoio. Eu naquela época fiz, há 24 anos atrás, eu fiz 44 mil, 45, por aí, números redondos. Eu vejo, primeiro, que a população é maior, eu acho que a nossa chance é muito grande, chances reais de dobrar a votação. Eu naquela época, eu fiz só em Cascavel, mesmo desassociado, fiz 33 mil e poucos votos, quase 30 mil votos só dentro de Cascavel. A expectativa é boa, a gente percebe que a nossa candidatura caiu na graça, está caindo na graça da sociedade, na graça do povo. Eu respeito a todos, mas a nossa é uma das mais legítimas, porque o Renato está aqui há 48 anos, sempre trabalhando, sempre procurando fazer o bem, e através da rádio, a minha família, no agronegócio, que é um homem que eu também sou do agronegócio. A Univel é uma transformadora, foi uma geradora de desenvolvimento para Cascavel e região, e também na vida das pessoas. Quantas pessoas se formaram na Univel e melhoraram a sua vida? Então tudo isso é um serviço que a gente faz com muito carinho, com muito amor, e isso começa a causar efeito. As pessoas começam a observar quem é os candidatos. Qual que é o candidato que está aqui com sua esposa, seus filhos, o candidato que você encontra na feira, você encontra no culto, você encontra na missa, você encontra no bairro, você encontra no estádio, encontra na panificadora, nas festas das comunidades. Tipo assim, é uma candidatura realmente do seio da sociedade. Então o sentimento que eu estou sentindo agora, principalmente nos últimos dias, que a classe pensante, enfim, a classe formadora de opinião e as pessoas mais simples que nos conhecem muitos anos, percebe isso. Eu tenho o dom de Deus de atender as pessoas, conversar. Sou um homem que vinha de uma origem muito humilde, formei meu caráter no Cabo da Enxada, no berço da minha família. Meu primeiro emprego, depois que eu saí da roça aos 16 anos, foi ser cortador de lenha do fundo de hotel, mas sempre trabalhando. Aí vim para Cascavel, desenvolvemos, prosperamos, e eu tenho muito prazer, muito orgulho de quando, lá nos anos, 27 anos atrás, 30 anos, que era um grande clamor, que o que mais faltava naquele momento era mais cursos superiores, né? Certo. Para que a juventude ficasse no seio da sua família, tivesse mais oportunidade para estudar. E eu tenho muito orgulho de ter encabeçado esse desafio e fundado essa instituição. Entende? Não foi uma tarefa fácil, difícil, até porque você veja como é que é a ironia do destino. As pessoas do ramo, dos colégios, que já tinham em Cascavel, também tentaram, e tentaram muito, e não tiveram êxito. E eu, com muita humildade, com muito diálogo, comprei os projetos, comecei a ir para Brasília, para Recife, para São Paulo, para o Rio, para Santa Catarina, enfim, sensibilizar os conselheiros que era importante uma instituição de ensino superior em Cascavel. E tenho muito orgulho de ter fundado, ter dado certo, não ter causado nenhum constrangimento, não ter ferido o princípio. Tenho orgulho de jamais ter ferido a sociedade. Então, eu percebo assim que está começando a sociedade a perceber
que a nossa candidatura é uma realidade, vamos representar a sociedade com muita dignidade, segurança, princípio. Então eu estou satisfeito com a minha missão. Certo. Como é que está a questão com relação ao prefeito Leonardo Paranhos? Está firme na sua campanha, está lhe dando suporte, está lhe dando apoio? A gente sabe que ele é muito popular e bom de voto, né? Olha, eu estou muito satisfeito. Nós temos uma aliança muito próxima. A gente sempre se deu bem, não é de agora, de muito tempo. E agora lembro que em dezembro, depois da nossa eleição, o Paranhos foi lá em casa e falou: Renato, vamos fazer um pacto de amor aqui. Jamais vamos se indispor. Até me deu um beijo e tal. Claro que tem hora que dá uma pequena, às vezes, divergência, mas a gente tem um respeito profundo. E como foi um pedido dele, para ser bem sincero, eu estava, a princípio estava bom, eu queria voltar para a vida pública sim, como voltei, mas estava bom como vice-prefeito, eu já estava e estou dando a minha contribuição. Mas o próprio prefeito Paranhos falou: Renato, nós temos compromisso sim com outras candidaturas, mas existe uma lacuna muito grande. A nossa cidade, a nossa região está carente de líder. Eu gostaria que você se colocasse à disposição para uma candidatura de deputado federal. Eu pensei, conversei muito com a minha família, com a minha esposa, com a Odina, com meus filhos, e acabei dizendo sim, sabe? Uhum. Então o Paranhos está assim, uma grata surpresa. Ele tem pego na campanha, tem pedido voto, tem se envolvido, tem participado, vai a reuniões, não só em Cascavel, como na região, tem participado de várias reuniões junto comigo, pedindo voto, dizendo da importância para Cascavel e para a região oeste do Paraná da nossa candidatura. Então eu estou muito satisfeito com o comportamento e a atitude e as ações que o prefeito Paranhos tem feito em prol da nossa candidatura, que eu nem falo que é minha, é nossa, é da sociedade. Seu Renato, o senhor falou antes da questão da votação que fez lá em 98 como candidato a deputado federal, mais de 30 mil votos. Na eleição passada, mais de 40 mil votos. Na eleição passada, aqui em Cascavel, fugiram muitos votos para candidatos de fora que nunca mais colocaram os pés aqui, que não tem compromisso com a cidade e com o município. Isso preocupa, de repente, se repetir nesse momento e prejudicar, eventualmente, uma viabilidade, uma candidatura boa, como o senhor sugere que é a sua? Zima, tipo assim, claro, sempre tem os pescadores, né? Sim. Chega nessa época, tem os pescadores que vêm aí com a sua redinha, o seu espinhel, o seu anzol, a sua tarrafa e vêm pescar voto. E a sociedade ainda não acordou definitivamente que o voto é muito importante, entende? E às vezes acaba dispersando e não dá o valor que tem um voto localizado aqui na sua cidade. Então, mas eu estou confiante que a sociedade percebeu que votou em muitos candidatos de fora. Nós tivemos candidato aí que fez 10 mil, 8 mil, um monte de... E tipo assim, não nos representaram, não lutaram por nós, certo. Entendeu? E até a gente entende, porque o cidadão vai puxar brasa para a sua sardinha. Eu tenho a impressão que com o crédito que hoje a nossa administração, liderado pelo nosso prefeito Paranhos, com uma aprovação aí na casa de 80%, eu tenho a impressão que a sociedade de Cascavel vai privilegiar, vai dar a oportunidade para os candidatos locais, entende? Então eu tenho assim o sentimento que a sociedade percebeu que não foi bom votar e muito voto para fora, porque a gente enfraquece, nós temos que fortalecer os nossos líderes.
Mas daqui, onde você conhece, onde sabe onde é que trabalha, onde é que mora, como vive, entende? Então esse sentimento eu acho que está caindo na graça e eu tenho a impressão que vai ser diferente nessa eleição. Que essa eleição não vai sair tantos votos para fora. Tenho a impressão que não. Eu estimo, veja bem, nós temos, se não me falha a memória, acho que 230 mil em números redondos, 230 mil eleitores. Eu tenho a impressão que nós vamos ter mais de 180 mil votos úteis para os nossos candidatos locais. E eu faço um chamamento para a sociedade. Vote nos candidatos, analise, vê quem é, analise a sua ficha, se não tem problema, veja a sua história, o seu passado, veja como vive, os compromissos, honra os seus compromissos, como que é a sua família, e vote nos candidatos, entende? Vote nos nossos candidatos de Cascavel e região. Nós estamos fazendo parte da campanha, aí a pastoral política, que foi criado pelo saudoso Dom Mauro, nosso arcebispo, justamente para valorizar e prestigiar os candidatos locais. E a gente está fazendo um movimento do voto útil, da candidatura regional aqui dos municípios da Moca. Então eu tenho a impressão que a sociedade está percebendo isso, está começando a dar mais valor no seu voto e no seu líder. Quem que vai te representar? Se você depois vota e não vê mais o candidato, não sabe onde é que está, não sabe se as suas atitudes não correspondem com a expectativa. Então eu estou confiante que a sociedade vai corresponder à altura com os candidatos locais. Agora, uma pergunta que se contrapõe justamente contra a anterior, né? Como é que o senhor está fazendo a campanha fora de Cascavel? Muitos locais, muitas bases, muitos apoios, como é que está essa estrutura? Olha, para ser sincero, é o seguinte, nós estamos trabalhando bastante em vários municípios, mas até para não ser incoerente, nas cidades que têm candidaturas próprias, tem, por exemplo, Moarama, Maringá, Londrina, Curitiba, Toledo, Foz do Iguaçu, eu só vou aonde sou chamado. Certo. Até para não ser intruso. Até para não ser intruso. E tenho sido chamado, Curitiba, Londrina, na região de Umuarama, aonde não tem uma candidatura que é do seio legítimo da sociedade, que tem a confiança da sociedade, o pessoal tem chamado e tem se colocado à disposição, até não a classe política, por incrível que pareça, até não a classe política, mas lideranças religiosas, comunitárias, empresariado, que começa a correr o nosso nome, né? Porque a notícia ruim corre, mas a boa corre também. Ela vai um pouco mais morosa, mas ela chega e se consolida. Então, esse comportamento que eu tenho tido. Eu não vou entrar pela cidade nenhuma pelas portas do fundo. Certo. Então, tenho o meu respeito. Agora, lógico, nas cidades menores, onde não tem Lindo Oeste, Capitão, Guaraniaçu, enfim, aqui o senhor se apresenta. Eu me apresento e peço apoio e tal, mas sempre respeitando. Certo. O senhor é do Republicanos. Como é que está o partido em termos de chapa? Qual que vai ser a linha de corte que vocês imaginam para conseguir a eleição? Zimmer, o nosso presidente, Valdemar Jorge, que é filho de Cascavel, e um menino bem centrado, com reta intenção, ele fala que nós vamos fazer de 2 a 3 deputados federais no nosso partido. Eu acho que, não sei, né, porque eu não conheço os outros, conheço 2, 3. Certo. Eu acredito que é possível fazer 3, mas mais seguro 2 candidatos. E ele fala em 60 mil, mas eu quero fazer mais. Eu acredito que
70 mil, uma segurança maior. Mas pretendo ainda fazer mais do que isso. Qual que é a meta sua? Olha, veja bem, com 70, com certeza absoluta nós se elegemos com esse número, mas eu pretendo fazer mais. Não quero aqui criar falsa expectativa, mas eu não vou negar que tem um sentimento de realmente surpreender, a nossa votação surpreender realmente a sociedade, dentro desse espírito que eu te falei. Começa a cair na graça, que é a candidatura que mais se identifica com o eleitor. Aquele que está aqui, convive aqui, você tem acesso toda hora, estou aqui, tem a rádio, tem a faculdade, tem os negócios, tem a fazenda, trabalho. Então, eu sou um cidadão popular com facilidade, eu vou no clube, entende? Eu convivo dia a dia com a sociedade, tanto com o varredor de rua, como com o empresário, com o professor, com o aluno, entendeu? Eu, tipo assim, sou integrado absolutamente na sociedade, na igreja, enfim. Então, esse sentimento a gente percebe que está no olhar das pessoas. Então, é possível que a nossa candidatura realmente surpreenda. Fizemos uma votação expressiva aqui em Cascavel e na região oeste, principalmente, e no Paraná todo. Certo. Vamos falar de apoios agora. É importante que o eleitor que nos assiste saiba com quem o Renato pretende estar. Presidente da República. Presidente da República, eu tenho dito, gente, o voto, hora que está votando, você está contratando ou recontratando o teu líder. Eu, para o bem comum, e não tenho dúvida que eu estou certo, eu estou convicto que para o país, nesse momento, é melhor renovar o contrato com o senhor Jair Messias Bolsonaro por mais 4 anos. E não tenho dúvida disso. Então, esse é o meu voto no presidente, respeito a todos, porque eu acho que isso é democracia. Mas o meu voto, o meu apoio, tenho pedido o voto para o presidente Jair Messias Bolsonaro e para o nosso governador Ratinho Júnior. As pesquisas têm mostrado a possibilidade grande do ex-presidente Lula vencer as eleições, pelo menos dos institutos mais tradicionais. E se isso acontecer, o senhor sendo eleito deputado federal e estar, digamos assim, na oposição, como que o senhor vê o futuro do Brasil voltando o PT ao comando? Olha, minha grande preocupação como cidadão aqui é que essa moçada vão vir com ódio, com revanchismo, com raiva, não vai ser bom para o país. Certo. Não vai ser bom para o país. Mas se isso acontecer, que eu espero que não aconteça, mas se isso acontecer, como eu sou um homem de diálogo, eu vou dialogar, vou dialogar com a oposição sem ser oposição. Eu vou ser oposição aos problemas, certo. As coisas erradas que poderá estar acontecendo tanto no Congresso como no governo federal. Mas dialogando, cara a cara, com força, com moral, para bater de frente no bom sentido, apontando caminhos e apontando soluções. Eu sou um homem de diálogo, movido a desafio, e eu vou conversar com quem for necessário para fazer o bem, para melhorar essa nação que está no caminho certo. Eu não tenho dúvida, eu tenho andado, eu estou surpreso com o desenvolvimento, não só de Cascavel, como regional. Estou vindo de Ibema agora há pouco tempo, só para dar uma ideia. Gente, empresa lá com 200 e poucos funcionários desse tamanho, precisando de mais espaço, onde você vai, o problema é espaço, o problema é mão de obra. Então, nós precisamos readequar, nós precisamos continuar trabalhando nessa direção. E o grande desafio é o país indo nessa direção, com esses princípios, nesse caminho, e a gente daqui para frente começar a lutar para diminuir a desigualdade.
Essa que vai ser a grande luta, entende? Então, eu estou pronto para isso. Eu estou pronto para dialogar com quem quiser, mas sempre com luz, com sabedoria e pensando sempre no bem comum. Eu não posso pensar em dar um passo que também não facilite a vida do próximo. Então, estou pronto para isso. Agora, o senhor já falou, mas gostaria que justificasse se é só por uma questão partidária ou o senhor tem convicção mesmo da capacidade, da viabilidade de mais um mandato para Ratinho Júnior como governador do estado. Veja bem, senhor, comportamento de um cidadão, de um líder. O nosso governador Ratinho é um moço que tem berço, tem princípios, ele é um homem de unidade, não é mal intencionado. E é duro quando você tem um líder mal intencionado, que as suas atitudes ferem a população, ferem o seu município, o seu estado, a sua nação. O Ratinho tem sido um baluarte, uma cabeça aberta, pensa grande, pensa nos projetos, então merece sim, merece o nosso apoio, merece ser renovado o contrato por mais 4 anos. E digo mais, acho que é um líder que nós temos, precisamos preparar, precisamos zelar, rezar por ele, que daqui 4 anos, quem sabe pode ser ele o nosso candidato a presidente da República. E eu acho que é isso, né? Nós precisamos ter líderes para apresentar para a sociedade, líderes de mão limpa, líderes de unidade, líderes de diálogo, não é líder truculento, que nós precisamos dialogar, e o Ratinho tem todo esse perfil. Agora, o que a sociedade de Cascavel, o que o eleitor de Cascavel e da nossa região pode esperar do Renato Silva, deputado federal? Que propostas o senhor tem apresentado nos seus encontros, nas suas reuniões políticas? Primeiro o seguinte, né, Zilmer, desenvolvimento. Você tem que continuar abrindo portas, abrindo caminhos, tentar de uma forma ou de outra lutar para tirar um pouco o governo do lombo da sociedade. O governo é pesado, é uma máquina pesada, é uma folha de pagamento inchada, entendeu? Muitos impostos, muitas taxas, muitas burocracias, muito desperdício de dinheiro público. O governo federal ainda tem muito vazamento, claro, o país é muito grande. Esse é um dos grandes desafios. E nós precisamos lutar, claro, pelo agronegócio, pelo cooperativismo. As cooperativas estão provadas com A mais B, que é um modelo que deu certo. Isso tanto o agronegócio, por exemplo, Unimed, Cicobi, Sicredi, olha só como é que vem desenvolvendo, vem melhorando a vida das pessoas. Então, lutarei pelo cooperativismo, pelo agronegócio. Educação está na minha alma, é a ferramenta perfeita, a educação é a menina dos olhos de Deus. A saúde é uma coisa que me machuca, sabe? Me machuca porque ainda tem muita gente na fila para fazer um exame, isso é triste. E dinheiro tem, que precisa ser melhor direcionado, tem que ser debatido, tem que ser mais fiscalizado. Então, tanto o agronegócio, a educação, saúde, a cultura, o esporte, gente. Esporte é vida, cultura. Nós temos que motivar a nossa cultura, a nossa gente, a nossa história. Serei assim um defensor do agronegócio, da educação, da cultura, da saúde, do esporte. Eu sempre digo, nada contra os laboratórios, que nós precisamos ter remédio, que é bíblico. Sim. Mas em vez de ter cada esquina uma farmácia, se tivesse uma casa de cultura, não sei se não seria muito mais beneficente a curto, médio e longo prazo para a sociedade, porque as pessoas acabam ficando tristes, e a tristeza não tem função na vida da gente. Aliás, a tristeza já matou muita gente. Então nós precisamos incentivar um pouco mais a cultura, para economizar um pouco mais nos remédios, entende? Então, um debate, e o que a sociedade pode esperar do Renato Silva como deputado federal? Um líder presente, verdadeiro,
justo, leal, combater o bom combate, entende? Cumprir minha missão na íntegra, entende? Isso faz parte do meu eu, está dentro de mim, tem uma força maior que me chama, é um chamado maior. Então serei um líder que não me curvarei, não me desviarei, jamais me desviarei, terei uma luta para fazer realmente um mandato digno que a sociedade espera. Porque tudo bem você trazer parte do que é nosso, que não é nenhum favor, ainda querer palmas. Eu tenho um pouco de dificuldade nisso, porque o que vem para cá já é nosso, certo? E vem parte só, não vem tudo. Então tem que pensar maior, pensar grande, como mobilizar essa juventude, a própria terceira idade que está aumentando, precisa olhar com um olhar diferenciado, entende? Então, serei um líder vigilante, atento e, primeiro, ouvidos para ouvir o clamor da sociedade, das entidades, aquilo que eu já falei, o cooperativismo, para ver que junto, eu não sou o dono da verdade, mas eu vou ouvir, vou estar em Cascavel, a princípio toda semana, discutindo com a sociedade quais as nossas bandeiras, o que nós temos que defender, por que temos que defender, os nossos direitos, mas, entende? Então, tudo isso eu preciso ter esse mandato para defender a sociedade, defender você, pode ter certeza disso, pode esperar isso, Renato. Eu já dei prova disso quando fui vereador, hoje na condição de vice-prefeito, tenho um zelo pela coisa pública. A sociedade pode esperar um representante verdadeiro, atento, vigilante a todos o clamor da sociedade. Vou cuidar da sociedade, vou cuidar do meu país, para que a gente não se desvie. Olha os nossos vizinhos, que tristeza. Eu vou falar lá na Univel, por exemplo, nós já formamos na língua portuguesa mais de 500 pessoas que vêm de outros países por ter tido os governos perversos. Isso é terrível. Então defenderei isso de unhas e dentes, os princípios, a família, a vida, nem se fala, né? Só que faltava a vida, princípio, família, enfim, princípios, dignidade e solidez, família. Senhor Renato, nós estamos com mais de 35 minutos já de conversa. A conversa, quando é boa, o tempo passa rápido. A minha pauta está esgotada, eu quero deixar o senhor à vontade se tiver algum assunto, algum tema que eventualmente a gente não tenha abordado, que o senhor acha pertinente tocar no assunto, fica à vontade, por favor. O que eu quero te dizer, Zimmermann, e dizer para a sociedade? Eu serei um líder que não vou ser um gerador de despesa para a sociedade. Muito pelo contrário, eu quero tentar estancar essa despesa. Eu vou te dar um exemplo aqui para você que está nos assistindo. Esse monte de partidos políticos faz bem para a sociedade? Faz bem para a sociedade? A hora que nasce um partido, é nascer despesa. Eu parto do princípio seguinte: o governo, não planta nada, mas colhe tudo no lombo do povo. E o que nos entristece? Desperdiça parte da colheita. Olha esse fundo partidário, tinha necessidade de... O senhor é contra? Veja bem, claro que eu sou contra, porque criar despesa para o próximo. Queria para você, com o teu suor, seja digno. Agora você veja o seguinte, eu vou dizer, o meu partido me mandou 400 mil reais, ok? Para os eleitos é muito mais. Como é que eu faço agora? Uso ou não uso? Eis a questão. E conversei com muita gente. Se eu não usar, não vota para os cofres públicos. Não vota lá para o cidadão fazer um exame que está na fila lá do exame. Outro vai usar e vai rir na minha. Ô, bobão, você... Então, mas olha, eu, Renato Silva, como cidadão, jamais vou concordar de criar mais um centavo de despesa para o lombo do povo, porque o dinheiro não cai do céu, não dá nas árvores. Então crio despesa para o próximo pagar. Primeiro você tira do que você quer, dá do teu suor, não dá da sociedade. Agora, deixa eu contra-argumentar com o senhor, já que entramos nesse assunto, já estava encaminhando para o encerramento, mas eu acho que o assunto é pertinente e até para as pessoas formarem o senso comum, né? Eu sempre tive uma sensação de que
o fundo eleitoral, ele veio com o objetivo de equilibrar as condições. Vamos supor, o senhor é empresário bem sucedido, o senhor tem recursos para manter uma estrutura por conta própria, mas de repente aquele cidadão, o Jadir, que não tem o recurso, para ele poder se equilibrar financeiramente, em estrutura financeira, com uma candidatura do Renato, se ele não tem dinheiro, o fundo eleitoral pode auxiliá-lo a gerar um leve equilíbrio. Isso não é importante para a democracia? Tipo assim, Zima, eu respeito, mas eu não teria iniciativa dessa. Certo. E nem votaria. Uhum. Eu vou dizer o porquê. Eu fui vereador em Cascavel. Sabe o que eu gastei? O meu patrão me deu uma vaca para fazer um churrasco. 3 contos, 4 contos, 5 contos. Na época podia, né? Não, e hoje ainda pode fazer um churrasco. Por como é que eu me elegi com 5 mil, por exemplo? Nós temos vereador hoje em Cascavel que se elegeu com 400, 500 reais. Por que tem que gastar 100, 200, 300? Porque o cara não tem crédito. Então, eu não sei, eu sou contra criar mais despesa para o povo. Certo. Ponto, parte desse princípio. Tudo que for para criar mais despesa para a sociedade pagar, para faltar para a saúde, para a segurança, para a habitação. Habitação, nós temos ainda uma carência. Então aí gasta, não sei, e depois é o seguinte, fica num panelão, né? A distribuição que está errada, isso, né? Exatamente. Fica na mão dos caciques. Do meu próprio partido, os que estão com mandato tem muito mais do que eu, entende? Que eu, por mim, até não ia gastar nem um centavo, ia devolver, mas se eu devolver, eles vão rir na minha cara e eles vão usar o dinheiro igual. Eu vou usar o dinheiro igual. Eu não tenho coragem, e vou te dar um exemplo. Eu fui presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel. Nós tínhamos 18 funcionários, eu cuidava disso. Hoje eu sou o vice-prefeito de Cascavel, poderia ter 10 secretárias, motorista, tem uma secretária, uma. Então, não adianta eu ficar falando isso, eu não dou exemplo. Então, eu acho que nós temos muito debate, nós temos que lutar muito, temos que economizar o dinheiro do trabalho, do suor, e quantas pessoas que precisam de uma vida um pouco mais digna, casa para morar, enfim, saúde, educação, tudo isso que a sociedade sabe. Agora, o que nós não podemos é gastar o dinheiro, desperdiçar o dinheiro. Esse é o grande desafio, a folha de pagamento é inchada, quem é que não sabe? Então, esses debates, esse desafio que nós vamos enfrentar no Congresso Nacional, mas com muita humildade, sempre no diálogo, tentando convencer o que é melhor para todos, pensar sempre no bem comum. Senhor Renato, quero agradecer em nome do Preto no Branco por ter aceitado o convite, ter vindo bater esse papo conosco, deixar você à vontade, o senhor à vontade, para pedir o voto do eleitor, né? Claro, você eleitor que ainda não decidiu, me conheça. Estou pronto para servi-lo, a representá-lo à altura, com dignidade, com respeito e lutar pelos nossos interesses, os nossos interesses. Eu sou um cidadão que só agradeço a Deus. Ele já me deu tudo, me deu fé, me deu coragem, uma família sensacional. Então, confie na gente. Se você ainda não tem deputado federal, vote Renato Silva 1020. Ok, muito bem. Essa foi mais uma conversa Preto no Branco. Hoje nós recebemos o candidato a deputado federal, vice-prefeito de Cascavel, Renato Silva. Um grande abraço, até a próxima oportunidade.